chega um determinado momento onde, se essas empresas não investirem em governança, elas têm um teto de crescimento. E quando elas chegam nesse teto, se elas não investirem nisso, elas começam a cair. Além das questões comerciais e das outras questões que trazem problema para a empresa, a gente nota que o que pode gerar o fim de uma empresa efetivamente são as brigas societárias. Uma empresa grande precisa ter mais processos e processos mais definidos. Então, quanto mais gente, mais variável de erro, mais setores destinados exclusivamente para o atendimento daquela demanda. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Invox, o podcast da Road Impacto que traz sempre grandes empreendedores, grandes executivos para poder falar sobre negócios, sobre gestão, liderança, estratégia e, claro, marketing. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a minha parceira Débora, que voltou do descanso. E aí, Débora, tá bem descansada? Conseguiu aproveitar? Consegui aproveitar. A gente fala muito sobre trabalho, né? Mas a gente tem que falar sobre a importância também do descanso, para voltar com energia. Exatamente. Inclusive, bem-vindos de volta, né? Mais um episódio aí do Inbox. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no YouTube, no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, seguir também a gente no Spotify e, claro, compartilhar esse episódio com quem você acha que vai gostar. Inclusive, Diego, você quer falar o tema desse episódio, sobre o que a gente vai falar hoje? Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que quebra mais empresas do que crise financeira. A maioria das empresas que quebram no Brasil não quebra por uma falta de clientes ou de dinheiro. Quebra por falta de uma estrutura jurídica que faça sentido, né? Que prepare a empresa para os problemas que virão. Contratos mal feitos, entrada do investidor e pequenos erros jurídicos que acabam se tornando bombas gigantes. E a gente hoje está aqui para poder desmistificar um pouquinho isso, para poder mostrar que estruturar juridicamente não é uma coisa assim tão complexa, né, Débora? Com certeza. E hoje a gente vai trazer dois convidados especiais de novo. Então a gente traz dois especialistas do Vieira e Serra Advogados, um dos escritórios mais reconhecidos do Centro-Oeste. Temos aqui o Dr. Eduardo Vieira, sócio fundador do escritório. Eduardo foi presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF. Eduardo também é professor de pós-graduação no UniCeub e IBMEC, atua como conselheiro e é investidor em várias empresas. E também o Dr. Pedro Magalhães, CEO do Vieira e Serra, especializado em direito societário e operações jurídicas estratégicas. Pedro tem 15 anos de carreira, LLM pela FGV e foi secretário-geral da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Invox. Obrigado, Débora, Diego. É um prazer estar aqui nesse podcast que a gente está vendo crescendo tanto. A gente está muito orgulhoso de estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Débora. Obrigado, Diego. É sempre um prazer poder sair um pouco do escritório, poder falar um pouquinho mais do direito empresarial numa linguagem mais informal, que inclusive é uma das nossas propostas, né? Lá com os nossos clientes também a gente tenta trazer toda a excelência técnica, mas sempre com uma linguagem informal, que o cliente consegue entender, que o cliente consegue interpretar junto com a gente as estratégias jurídicas que a gente vai adotar. Que ótimo. Boa. E a ideia hoje é muito nesse sentido, tá, gente? Assim, a gente trouxe vocês aqui, a gente sabe que vocês são referência, um dos maiores escritórios aqui no Centro-Oeste. Obrigado. Já tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês também, então sei que como é tranquilo, como é leve essa interação. E aí a ideia é muito nesse sentido, da gente poder conversar, explicar um pouco para o público que não entende dessa lógica, né? E trazer aqui pontos que são extremamente relevantes, né? Para quem tem uma empresa, para quem quer abrir ainda, né? Para estar seguro dentro desses movimentos. Então, a ideia, espero que a gente saia daqui, né, Débora, com muitas dúvidas esclarecidas, né? E o pessoal entendendo coisas que nem imaginavam também. Outras tantas criadas e que depois que acontece em qualquer conversa. Exatamente, é isso. Então bora lá, pessoal. Eduardo, começar aqui com você. Vamos começar bem direto, assim. Qual que é o erro jurídico mais comum que vocês estão vendo lá nos escritórios no escritório de vocês, né? Dos empresários que cometem isso com muita frequência? Dentro desse aspecto aqui, né, do direito empresarial. A gente lá no escritório se propõe a fazer direito para negócios. Então a gente fala que a gente atua para a pessoa jurídica dentro de todo o espectro do que ela precisa. Tem direito tributário, tem direito trabalhista, tem direito contratual, e tudo isso, olha, cada uma dessas áreas vai ter suas particularidades e gerar seus desafios para o empresário no dia a dia. Mas o que a gente nota é que, além das questões comerciais e das outras questões que trazem problema para a empresa, a gente nota que o que pode gerar o fim de uma empresa efetivamente são as brigas societárias.
Pode parecer que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, é claro que são muitos desafios, cada um tem os seus, mas assim, às vezes está indo tudo muito bem, a empresa está distribuindo lucro, a empresa está crescendo, mas uma falta de cuidado com algum aspecto na constituição da empresa pode ensejar aquela briga que vai levar a empresa toda ao fim, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu costumo tratar os pontos societários como pontos de muita atenção que precisam ser tratados, principalmente enquanto a relação tá boa, né? É naquele momento em que é antes do casamento, aquele momento em que tá o casal apaixonado, é que a gente fala do pacto antinupcial. Então, é no momento de constituição, é quando tá tudo bem que os sócios têm que conversar sobre como eles resolveriam as questões. E aí entra a questão de contrato social, acordo de sócio, todo esse arcabouço jurídico. Mas você fala isso porque muitas vezes as empresas não têm isso e acaba dando algum problema. Então, por exemplo, ele é meu amigo, não vai dar problema e acaba dando, é isso? É nesse sentido? É exatamente nesse sentido. A gente, no Brasil, a gente o ideal seria que todas as empresas começassem com contrato social, mas contrato social eu estou trazendo a realidade das empresas limitadas. No Brasil, 97% das empresas são empresas limitadas, a gente tem 2, qualquer coisinha em empresas de sociedade anônima, SAs, e 0,7% somam todos os outros tipos societários que a gente tem, e são muitos, mais de 10 para além dessas duas. Mas então, trazendo para o papo as 97%, a gente estaria falando de contrato social. E a gente precisaria, o ideal era que todas começassem com um contrato social bem cuidado. Mas muitas vezes as empresas nem têm contrato social. O exemplo que eu sempre dou na sala de aula é a barraquinha de cachorro-quente. Se juntam 2 amigos e começam a atividade, eles têm uma sociedade de fato, mas eles não têm uma sociedade juridicamente constituída. Mas enfim, das empresas que optam por seguir e fazer o contrato social, muitas delas ainda aderem ao modelo da junta comercial ou falam com o contador e o contador faz. Ninguém de fato conversa sobre quais eram as regras que deviam estar ali. E aí isso daí faz com que provavelmente estejam mal cuidadas. Se ninguém olhou, talvez estejam mal cuidadas. Um segundo passo ainda seria o acordo de sócios, que aí é algo mais refinado, enfim, já é um segundo grau na governança. Então, deixa eu já aproveitar e perguntar aqui para você, Pedro. Explica aqui para a gente a diferença. O que que é um contrato social e um acordo de sócios, né? Porque tem muita gente que confunde. Aliás, tem muita gente que não sabe nem da existência do acordo de sócios, né? É verdade. Diego, é o seguinte, o contrato social é como se fosse a certidão de nascimento. Ali onde vai ser descrito perante a junta comercial ali o básico da existência daquela pessoa jurídica. O acordo de sócios a gente avança muito mais profundamente dentro de tudo que envolve a relação dos sócios com a empresa. Então, como o Eduardo bem disse, toda a questão da previsão de eventuais resoluções de problemas futuros, como também regras internas de governança, se vai ter distribuição de lucro, com qual período, diversas outras regrinhas que os próprios sócios definem e a gente contratualiza isso para que, quando for necessário, o documento vai estar lá já assinado, arquivado na sede da empresa, para servir como lei para a resolução desses problemas, né? Aquela coisa, tem muita gente que na hora de acabar com a empresa não sabe como vai definir, né, como que vai acontecer isso, né? Então fica definindo, não, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele outro jeito, mas o acordo de sócio ele é nesse sentido, né, de já deixar previsto. Então, se acontecer, a gente já sabe a resolução de como que isso vai acontecer, né? E Diego, assim, empresas feitas por pessoas físicas necessariamente vai acabar, né? A gente ainda não conseguiu resolver aquela questão da morte. Todo mundo vai chegar a esse momento. E outros eventos da vida podem impactar. A gente tem no Brasil, como regime de casamento padrão, o regime da comunhão parcial de bens. Então, se essa empresa foi constituída durante o casamento do empresário, o cônjuge, né, eu ia falar a esposa, mas pode ser uma mulher empresária e o marido, tem direito a 50% daquela empresa em caso de divórcio. E aí, como é que a gente vai fazer para dizer quanto vale a empresa? Porque a empresa, ou mesmo a pessoa morreu, o sócio morreu, quanto que a família vai receber? De que forma a família vai receber? Tem sociedade que é fácil de dissolver. Se a gente vai falando de uma empresa de administração de imóveis, ela tem 10 apartamentos e aluga os 10. Tá muito fácil, você tira 5 apartamentos, vende, entrega 5 para a família, é fácil. Mas se a gente vai falando do escritório de advocacia, nossa realidade, será que o Vieira e Serra vale a mesma coisa caso o Eduardo morra? Eu ia matar o Pedro, mas eu vou deixar ele vivo, eu vou dar uma... Será que o escritório vale a mesma coisa se eu morrer? É justo que o escritório pague para minha família como se eu ainda estivesse lá dentro? E assim, se a gente não estipular nada, tem que pagar em 60 dias
após o ato que terminou a empresa, seria a morte. Poxa, pagar 50% do valor de uma empresa em 60 dias em parcela única, poucas empresas têm tanto em caixa, né? Então, o ideal é que a gente já veja de que forma a gente vai dizer quanto vale, de que forma a gente vai pagar. Isso gera segurança para quem está ficando, gera segurança também para a família, né? Você tem uma previsibilidade, você consegue antever isso. Isso tudo são coisas que a gente são direitos disponíveis, a gente pode combinar entre as partes num valor em formas e valores diferentes do que o Código Civil prevê, desde que todo mundo esteja de acordo e que faça isso no momento em que é possível conversar sobre tudo isso, né? Boa. E há algum exemplo, assim, de empresas que se perderam por não ter uma estrutura jurídica, assim, bem consolidada? Não precisa citar nomes. Dessa semana temos muitos, todo dia. Mas Não, isso é muito comum, principalmente porque existem muitas empresas que são empresas familiares, né? E a empresa familiar, ela já tem por si só uma dificuldade comum da relação familiar. As pessoas às vezes são irmãos, pai, filho e tal. E tudo isso dificulta na hora de você ter, de verdade, regras de governança dentro da empresa. Então, dos exemplos que a gente tem, muitas empresas que têm problemas são empresas que já estão naquela fase de fazer a sucessão, onde o genitor, que normalmente foi o que criou a empresa, ele já está ali já na maioridade e aí ele começa a ter uma dificuldade já de gerenciar e os filhos às vezes têm que assumir o negócio e não topam da mesma maneira, e aí envolve às vezes sócios que são de fora da família, e aí fica uma relação bem conturbada e a gente já presenciou muitas empresas que tentam remediar isso, já quando esse genitor já está ali, numa idade onde já não está já mais tendo tanto poder de decisão dentro da empresa. E isso começa a prejudicar a governança, começa a prejudicar a gestão da empresa de certa forma, que a empresa acaba caindo ou sendo vendida num preço que não seria o preço real de se essa empresa estivesse bem estruturada. Então, esses casos de sucessão que não são planejadas com antecedência é um caso bem comum lá no escritório que a gente acaba vendo que a empresa se prejudica e muito, né? a gente tem um dado legal que a gente tem, é um estudo recente da KPMG, e ela fala que só 28, sei lá, aproximadamente 30% das empresas passam da primeira para a segunda geração. Ou seja, 70% das empresas se perde já nessa primeira fase de sucessão. E eu sei que o Invox vai para o Brasil todo, mas a gente está falando de Brasília. Pelo momento da cidade, a maior parte das nossas empresas de sucesso está chegando à fase de passar para a segunda geração agora. Então, assim, essa questão da sucessão tem nos chamado muita atenção, tem aparecido muito no escritório, porque é o momento em que a gente está vivendo aqui no nosso estado, né? O DF está com isso muito em voga agora. Legal. E o Pedro citou agora aqui também governança, né? Um ponto que eu queria ver com você, assim, governança corporativa, compliance, antes até de responder, né, assim, eu vou te perguntar se isso é só para empresa grande ou porque empresas médias e pequenas também isso se aplica, né, mas eu até explicar um pouco do conceito, né, de governança e de compliance, né, e se isso é só para empresas grandes ou as empresas pequenas também já devem estar adequadas dentro dos padrões de governança. Diego, seguinte, o que eu penso, tá? Eu acho que tem gente que pode ter opinião diferente da minha. Eu acho que as empresas, elas nascem de forma normalmente orgânica e vão crescendo. E chega um determinado momento onde, se essas empresas não investirem em governança, elas têm um teto de crescimento. E quando elas chegam nesse teto, se elas não investirem nisso, elas começam a cair. Então, é o que comumente é chamado de voo de galinha, né? Então, às vezes, eles se desenvolvem um negócio, o produto é bom, o serviço é bom, eles começam a vender, a empresa vai crescendo, mas aí não faz o investimento na questão da organização da governança, daqui a pouco começa a ter problema e a empresa cai e acaba fechando. E a governança é muito sobre as regras do jogo ali da empresa, né, como funciona no dia a dia, né? As regras do jogo, o profissionalismo, né, da empresa, né? Trazer todo esse cunho de ditames profissionais para dentro da empresa. Então, manualização, processos internos, tudo isso faz parte da governança. Então, eu acho que não tem tamanho para se aplicar a governança corporativa. Quanto antes melhor, né? Quanto antes, melhor e Quanto muito mais fácil. exatamente, crescendo Aí certo, você lá depois é muito mais complexo, né? Depois já tá grande. A gente tem um doutrinador muito famoso no direito, e aí é o que eu falo na sala de aula, e a ideia é que não é da aula, claro, mas enfim, são 3 Tá níveis. aprendendo contigo. Não, mas
São 3 níveis de governança. O primeiro, eu acho que a maior parte das empresas chega, que é o contrato social, é o estatuto, é aquele documento que você escreve e mostra para o mundo. O Pedro falou da certidão de nascimento, né? Sim. E a gente tem que, é isso, é o que diz para o mundo o que é aquela empresa, quem são os sócios, qual é o percentual de O que participação, ela faz, né? o que ela faz, qual é o capital social, quanto, o que ela, enfim, o que ela pode e o que ela não pode fazer perante os outros. O segundo nível é o nível da sociedade, que é o acordo de sócios. A gente fala de acordo de cotista na SA, acordo de acionistas acordo de cotistas na limitada, acordo de acionistas na SA, e aí a gente tem esse nível de governança 2. O terceiro são as políticas internas, os estatutos e tudo, que já é esse grau mais refinado. Você nota que vai refinando. O primeiro muita gente chega, o segundo já é mais restrito, no terceiro, de fato, a gente percebe mais em empresas grandes ou em empresas pequenas, mas com empresários mais maduros, né? Alguém que já veio de uma jornada empreendedora mais robusta anteriormente. Mas o que eu dou de exemplo para os meninos para tentar entender é que é o seguinte, governança é tipo dirigir um carro velho. Se você tiver um Chevette 83, você sabe que para passar a terceira marcha você tem que pisar na embreagem 2 vezes, para ligar o alternador você tem que... O P tem um Puma velho. Antigo, desculpa. Vintage. Tem que esperar depois que dá a partida elétrica 3 segundos antes de terminar de dar a partida, tem que fazer isso. Tem um monte de regrinha que o dono sabe, mas que não é qualquer um que dirige. Quando você destrincha a governança, qualquer um senta naquele carro e dirige. Então, o ideal é que esteja o tanto quanto materializado você conseguir, porque isso para um investidor facilita muito. Porque ele vai ver o que ele pode esperar quando ele botar a mão naquela caixa de abelha. E isso faz com que o valor da empresa cresça. Porque gera segurança, né? Gera segurança é o que tira o preço da empresa. Se o investidor não consegue ver onde é que está o risco, ele deprecia. Ele faz o valor da empresa cair. Então, aumenta a governança que a sua empresa vai passar a valer mais. Boa. Uhum. E aí eu queria também falar um pouco sobre a LGPD, né, que é um dos temas mais buscados de 2025. Como é que uma empresa média ela deve se adequar, mas sem gastar fortuna também, porque a gente sabe que às vezes o dinheiro pode ser um pouco contado, Essa né? é a parte difícil da história. É. Essa parte da LGPD é uma legislação recente, né? Então, muito se questiona mesmo, talvez esse seja um dos principais motivos de tamanha busca. É uma legislação relativamente recente e ela trata especificamente do tratamento dos dados que essas empresas têm acesso com os seus clientes, fornecedores, como que esses dados serão tratados para evitar toda essa questão de divulgação indevida de dados, etc., né? Hoje em dia tem escritórios e tem empresas que fazem diretamente esse serviço de adequação, mas ele basicamente, fazendo assim um resumo bem simplório assim do que isso significa, é que as empresas têm que ter uma política estruturada de como vai fazer o tratamento desses dados, a fim de evitar vazamentos. Se ocorrer um vazamento, o que vai ser feito com esse vazamento para que evite que isso se propague. São definições que têm muito afeto com a tecnologia e etc., mas não é tão um bicho de 7 cabeças quanto parece. Basicamente são regras internas e isso pode ser incluído inclusive em regras de governança Aham. que vão trazer para a gente qual é o processo que adequando a lei, esses dados serão tratados e quais as consequências, eventuais vazamentos de dados e etc. Quando uma empresa é muito grande, é mais difícil assim de conter esse vazamento de dados ou não necessariamente? Sem dúvida, sem dúvida. E aí entra o que o Diego trouxe sobre a questão do compliance, etc. Uma empresa grande precisa ter mais processos e processos mais definidos. Então, quanto mais gente, mais variável de erro, mais setores destinados exclusivamente para o atendimento daquela demanda. Então, se você pegar uma empresa muito grande, ela tem o setor do compliance, ela tem o setor da LGPD, ela tem auditoria interna, tem uma série de fatores que são destacados para atender só esses processos. Mas dentro de uma hipótese de uma empresa menor, se você tiver conhecimento de tudo isso que acontece nas empresas grandes, você consegue ter microsistemas e microprocessos que atendem a todas essas expectativas. E aí você já vai construindo esse crescimento da tua empresa de uma maneira bem mais estruturada, para que se um dia você chegar a ser muito grande quanto essas outras empresas, fica até mais fácil de você destinar cada uma desses processos para uma equipe específica que vai cuidar desse pessoal todo, né? Eu sou super a favor, cara, dessa coisa do processo, assim, porque
quando a gente está com conhecimento só ali na cabeça das lideranças, a gente acaba fugindo muito na hora de executar isso, porque assim, tem os funcionários, né, os colaboradores, eles vão trocando, né? E uma pessoa nova que chegou, ela não tem a obrigação de saber como as coisas funcionam sem até que alguém explique para elas, né? E aí é aquela coisa, se você está documentando e passando isso, a pessoa tem muita clareza. Não, é assim que funciona mesmo, não depende de uma outra pessoa passando essa informação, e aí tem até um certo viés também, né? Às vezes eu tô falando uma coisa, a Débora tá falando de outra, né? A gente tá querendo passar a mesma mensagem, mas cada um fala de uma forma e que a outra pessoa entende de uma outra Vai maneira. entender do seu jeito. Exatamente. E se a gente tá documentando, cara, é assim e ponto, acabou. Essas são as regras do jogo. E é assim que Falo precisa ser feito. eu falo lá que os processos precisam ser despersonalizados. Exatamente, é isso. Ele precisa ser adequado ao escritório, mas despersonalizado daquela pessoa que está naquele cargo naquele momento. Às vezes, quando a gente está questionando um processo, até interno nosso lá no escritório, às vezes a gente, de repente, a gente vê que a gente está se apegando à pessoa que está no cargo naquele momento. E isso é um erro crasso, né? A gente não pode cometer esse tipo de erro. O processo tem que ser livre de qualquer pessoa para que a pessoa competente que vai sentar lá, ela vai conseguir ter acesso a todo esse manual, todo esse processo e tocar a continuidade da empresa de forma plena. É isso, imagina, cara, se a gente no McDonald's, a pessoa tivesse que se explicar em cada uma das unidades que tá abrindo como que funciona para fazer qual o processo de fazer um Big Mac. Então, essa coisa já foi processualizada lá atrás e é justamente por isso que dá certo, que as coisas funcionam com o mesmo padrão em vários lugares. Então, sou super a favor da coisa do processo e não necessariamente só para esse tipo de produto, até para serviço é importante ter, né? E aí entra toda aquela lógica de governança que a gente tá falando, enfim. Só um, só um comentário. Eu queria trazer agora aqui alguns assuntos que são curiosos, eu particularmente eu tenho curiosidade. A gente passou até recentemente, a minha empresa passou recentemente, inclusive com vocês, por um processo de M&A, né? E aí muita gente ainda não entende como funciona. Algumas pessoas vieram me perguntar, inclusive, assim, e aí, como é que vocês fizeram o valuation da empresa, né? Como que vocês definiram esse processo de vendas? Receberam cash in, cash out? Como é que foi isso? Então eu queria que vocês explicassem um pouco como é que funciona esse processo a partir do valuation para a gente poder ir destrinchando as outras etapas aqui. Cara, legal demais. A gente gosta muito dessa parte. M&A é a sigla americana para dizer sobre fusões e aquisições, né? A gente, na verdade, as empresas pode estar comprando, uma empresa pode estar comprando a outra, pode estar uma incorporação, ela pode estar mantendo os dois CNPJs, vai concentrar um CNPJ só. Importa pouco para este momento qual é o modelo societário que a gente está falando. Mas a gente está falando de uma empresa que vai passar a controlar a outra. E aí a gente tem que falar, começa com valuation, né? Quanto é que aquele sócio vai receber? Quanto vale aquela empresa? O Sebrae tem uma cartilhazinha antiga que fala em 13 métodos diferentes de fazer isso, e pode ser que nenhum dos 13 se adeque à sua empresa. Então, assim, as possibilidades são infinitas. A gente deu o exemplo aqui, quando eu estava falando de dissolução, de o escritório de advocacia. Será que ele vale a quantidade de computadores que tem ali dentro ou ele vale a capacidade dos sócios? Uma empresa imobiliária vale só os imóveis ou tem alguma estratégia de negócio ali por trás? O Airbnb hoje talvez seja a maior empresa imobiliária do mundo e não tem nenhum imóvel em nome dele. Exato. Ou sei lá se tem, mas enfim, mas não é isso que ele vale, né? Então a gente hoje em dia tem que pensar em o que é aquele negócio para fazer para a gente valorar ele. Neste momento de M&A, é usual que tenha alguém de fora do escritório de advocacia que faça isso. A gente chama de advisor, né? Tem as empresas, em Brasília tem algumas, mas enfim, é uma especialidade de um profissional fazer esse valuation. Superou esse valuation, tem que saber se a outra parte está disposta a pagar e de que forma ela vai pagar. É cash in, que você falou, o dinheiro entra na empresa para acelerar o negócio e os sócios continuam lá, ou é um cash out, ela está botando dinheiro no bolso dos sócios que estão saindo. É muito diferente uma situação da outra. Quando você coloca cash in, os sócios vão continuar acelerando, estão ganhando mais gasolina, pode ser que aquela empresa acelere, pode ser que melhore, e a empresa, se ela vale 100 milhões, você colocou mais 2 milhões, ela já cresceu ali, já passou a valer 102. A gente tem que ver qual é o percentual que está equivalendo àquela entrada. A gente fala também de smart money nesse momento. Normalmente quem agrega algum benefício para a empresa pode pagar menos por ela. Então, eu dei o exemplo do Airbnb. Se a gente estivesse falando que ele está recebendo um aporte de uma empresa que é capaz de trazer muitos clientes para ele, de repente essa pessoa que está aportando podia botar menos valor ali dentro. O cash out, como os sócios estão saindo, talvez a empresa esteja perdendo um pouco do valor. Se for escritório de advocacia, se for uma empresa imobiliária, não. Enfim, isso tudo é para dizer que é roupa sob medida. Cada caso vai ser um caso, valuation, cash in, cash out.
fechou o cash out, o cash in, cash out, quanto vai receber, temos o valuation, aí a gente tem o closing. As pessoas toparam, vamos fazer o negócio. Apertam as mãos, e aí a gente fala que o diabo mora entre o closing e o signing. Porque aí aqui no meio a gente tem que tratar das regras todas, né? Quanto é que tem de dívida na empresa, quem vai pagar, como é que a gente vai tratar, os sócios que saíram vão poder atuar neste mesmo mercado ou não vão, as regras de não competição, os funcionários podem sair junto, não aliciamento. Aí a gente trata de várias outras questões relacionadas ao negócio anterior e como vai ser o futuro. Com o signing a gente tem a conclusão da operação. Aí, Diego, você vê como isso tudo se junta, né? Que a gente estava falando lá da questão das regras dos processos. Aí a gente entrou no assunto de valuation. Definido o preço do valuation é onde, logo após, se você tiver os processos bem definidos, você consegue diminuir esses riscos e todos essas pormenores que vão diminuir esse valuation, que vão às vezes fazer com que o cara queira pagar e segurar um pouco do valor para garantir os riscos futuros. Então, todos esses assuntos eles se ligam, por isso que é importante você ter uma visão macro de toda a operação. E aí, esses pontos, o valuation, a governança, o acordo de sócio, eles se juntam dentro desse ecossistema que faz com que a empresa seja uma empresa valorizada num futuro M&A, por exemplo. E eu tenho uma dúvida um pouco, já mudando um pouco de assunto, mas trazendo principalmente a parte da sociedade, né? Eu queria saber de vocês. É possível demitir um sócio? É demais. Pra- A gente tem muita. Para começar, assim, um sócio sempre pode sair da empresa. A gente fala que no direito brasileiro a gente tem o direito de livre associação, tá na Constituição. Você pode ser sócio de quem você quiser para explorar o que você quiser, desde que não seja ilegal ou que não seja para fins militares. Mas, dito isso, você não é obrigado a continuar sendo sócio de quem você não quer. Então, quem quiser deixar de ser sócio pode a hora que quiser. Só que a regra é que quem pede para deixar de ser sócio sai da empresa. Sim. Mas em muitas situações, a gente consegue fazer a exclusão do sócio. Aquele sócio agiu com falta grave, contra o interesse da empresa, contra o interesse dos outros sócios. O modelo da sociedade já dizia anteriormente quem fica e quem sai. Numa sociedade em conta de participação, numa SCP, uma sociedadezinha diferente. Mas, nesse caso, a sócia ostensiva sempre vai ficar. Não interessa qual foi o motivo da desavença, quem sai é o outro. Então, a gente tem, dependendo do tipo societário e da conduta do sócio, eu posso excluir. E a gente pode colocar também regras do jeitinho que a gente quiser dentro de um acordo de sócios. Para dizer, em tal situação, você vai deixar de ser sócio. Mesmo que para o direito não seja uma falta grave, a gente pode pactuar entre a gente o que seria essa falta que justificaria isso, entende? Por exemplo, uma não concorrência. Talvez a gente não fosse uma falta grave sob a ótica do Código Civil, mas se o nosso acordo de sócios estipular que se você concorrer comigo, eu vou te excluir da sociedade. Eu tenho uma loja de açaí, você não pode trabalhar em outra loja de açaí. Se você trabalhar em outra loja, eu vou te tirar da minha sociedade. E isso daí seria o suficiente. Então dá pra gente demitir sócio em muitos casos. E se o sócio não trabalhar tanto quanto eu, então eu devia ter escolhido outro sócio. É isso. Maravilhosa a sua pergunta, porque sócio não tem que trabalhar. Ah, Não é da atividade do sócio o trabalho na empresa. Mas todo mundo acha que é, né? sim. Pensa que se você comprar uma ação da Petrobras, você é sócia da Petrobras. Ah, E ninguém espera que você trabalhe lá. é. Na limitada da mesma forma, o sócio não precisa trabalhar na empresa. Ele pode trabalhar e normalmente o que é recomendável é que vocês combinem antes se esse trabalho, o sócio que trabalha recebe mais do que o outro, porque pode receber ou não. Se o outro sócio não estiver de acordo, a regra é que os dois vão receber de acordo com a participação societária. Então, eu e você vamos montar nossa barraquinha de cachorro-quente. A gente tem 50% cada um, mas eu vou trabalhar, você não vai. Se a gente não escrever diferente, e se você não estiver de acordo, vai chegar no final do mês, ela vai dar 5.000 de lucro, eu vou ficar com 2.500, você com 2.500, mesmo eu tendo trabalhado e você não. O que a gente pode fazer é o seguinte, já que eu vou trabalhar e você não vai, eu vou ter um prolabore de R$2.000 e você não vai ter nada, a gente vai abater isso. Ou então eu vou ficar com 90% do lucro, você só com 10%. Enfim, a gente pode combinar diferente do jeitinho que a gente quiser, mas tem que estar combinado. Entendi. Boa. E se eu não combinei, e aí entra nessa situação que a Débora falou, né? Se eu quero demitir a pessoa,
e a pessoa não quer ser demitida, o sócio, né? E aí eu chego numa situação, num impasse, né? Chega naquela situação do cara, ou você ou eu. Alguém precisa sair daqui dessa empresa para a gente poder resolver. Existe algum mecanismo que é utilizado para poder resolver essa situação? Eu gosto desses também, né. A gente tem a gente, na verdade, assim, na lei não existe esse mecanismo. Uhum. A gente teria que ir para uma briga societária mesmo, judicial, enfim. Mas a gente tem no direito empresarial a teoria dos jogos, que são as regras de solução de conflito. Aí a gente tem muitas regras alternativas. A gente tem shotgun, buy or sell, são um monte de nomes que estão na moda, muita gente tem falado sobre isso. Mas assim, eu vou dar o exemplo desses dois que eu acho que são os mais utilizados, que é o shotgun e o buy or sell. No shotgun, a gente senta numa mesa, os dois fazem uma proposta do que entendem que é o valuation da empresa. Então eu digo que minha barraquinha de cachorro-quente com a Débora vale 50 mil. Ela disse que vale 40 mil. Como eu disse no mesmo momento. A gente normalmente faz uma lógica de envio de e-mails, enfim. Uhum. Mas enfim, eu que disse o valor maior, fico com a obrigação então de comprar a Débora. E aí eu pago, se eu disse que vale 50 mil, eu pago 25 mil pelos 50% dela e ela sai. No buy or sell, a lógica é um pouquinho diferente. Eu vou dizer, um dos dois fica com a atribuição de dar o preço para a empresa. Então eu vou dizer para a Débora, nossa barraquinha vale 50 mil reais. E ela vai decidir se por 25 mil reais, que é a parte dela nos 50 mil, ela compra ou ela vende a empresa. Ela pode optar por comprar a minha parte ou vender a parte dela. E aí a gente resolve desse jeito. Uhum. Perfeito. E quais cláusulas, assim, são muito acionadas ou então elas só ficam no papel? E se ficam no papel, qual a vantagem de ter, né, alguma coisa? Puxa, parece que eu estudei para vir para cá. Saiu um estudo de Harvard no final do ano passado, que eu li recentemente, que fala que os contratos que existem as cláusulas de shotgun e buy or sell, eles foram acionados nos Estados Unidos, que eles mensuram isso. No Brasil a gente não tem esse dado, mas eu estou supondo que é mais ou menos a mesma coisa. Essas cláusulas foram acionadas em menos de 2% dos contratos. Mas a existência delas nos contratos fizeram que em 88% dos casos as partes chegassem a um acordo para não utilizar. Isso é legal. Eu estar armado não implica em te matar, mas a gente vai ter uma conversa mais decisiva sobre a solução. Foi isso, né? Pô, legal, cara. Isso é bem interessante, assim. Eu queria mudar um pouquinho. A gente tá falando de sociedades, né? E o que a gente tá falando agora aqui envolve muito sociedade pessoa física com pessoa física. Mas eu queria agora pensar aqui num modelo de sociedade pessoa jurídica com pessoa jurídica. Eu conheço aqui dois modelos, da SCP e da SPE. Mas eu queria entender de vocês um pouco da diferença disso. Qual que é a diferença entre um e outra, né? E quando que um é mais aplicável, né? Porque inclusive, eu já passei por isso também, né? De ter, vamos juntar duas empresas para poder fazer um projeto específico. Mas eu confesso que na época eu nem lembro como que foi que a gente definiu isso daqui, mas eu queria entender um pouco melhor como que funciona uma SCP ou uma SPE, qual que é a diferença e quais são as vantagens. A gente tem muitos modelos de joint venture, né, que é quando duas empresas se juntam para fazer uma atividade. A gente pode ter as duas empresas sendo sócias dentro de uma outra empresa, dentro de uma limitada, dentro de uma SA, uma sociedade, como se fossem pessoas físicas, as duas empresas vão e compõem. A SPE já é uma situação um pouco diferente, porque é uma sociedade com um propósito específico. Então, é muito comum, por exemplo, entre construtoras, entra a construtora e a incorporadora, cada uma entra de um lado com a participação, e a gente vai desenvolver junto o desenvolvimento de um prédio. Vamos construir esse prédio para depois vender. Terminou de vender as unidades, acabou o projeto ali. E enquanto elas são sócias só naquele empreendimento, não tem outras atividades. A SCP é a sociedade em conta de participação, onde uma pessoa jurídica vai para frente do mercado dizendo que é a sócia ostensiva, e a outra, antigamente, era chamada de sócia oculta. Mas aí parece um nome pejorativo, parece que estão fazendo alguma coisa errada, e a gente é chamado de sócia participante. A sócia participante não tem atividade de representação da empresa. Ela pode estar aportando conhecimento, a regra é que ela está aportando dinheiro. Ela coloca dinheiro, a outra empresa gira a atividade e devolve para ela os lucros. Então, seria um modelo menos formal do que a SPE e menos formal do que uma sociedade perene que fosse constituída. Menos ainda, né? E para a gente já ir se encaminhando para o fim, eu queria saber de vocês dois. Se uma empresa já existe há anos, né, mas nunca ela foi muito bem estruturada, dá tempo ainda de consertar? Liga pra gente. É o que eu falei naquela hora lá pro Diego, assim, quanto antes, melhor.
inclusive vale para quem já está há muito tempo no mercado. Se você está constatando hoje que está faltando e você já tem 40 anos, é melhor hoje do que amanhã. É melhor com 40 anos do que com 41. Então é por aí. Acho que sempre é tempo de sentar. Vai ser mais difícil, né? Existem costumes dentro de empresas que existem há muitos anos. Esses costumes às vezes terão que ser relativizados, terão que ser quebrados. Mas com muito trabalho, muita conversa com uma assessoria que consegue atingir, né, esse nível de conversa com sócios, eu tenho certeza que as coisas vão se clareando e depois de muitas reuniões conseguem chegar pelo menos um consenso que defina ali regras básicas dessa convivência, né. E deixa eu puxar um gancho aqui para a gente também, antes de finalizar, quando você falou da questão do sócio e do trabalho. Quando a gente tem muita oportunidade de participar de muitos conselhos empresariais, né. Basicamente, empresários se juntam para dividir suas dores, né? Essa jornada do empresário, às vezes, ela é um tanto quanto solitária, Sim. e esses conselhos ajudam bastante nessa parte. E dentro desses conselhos, eu vejo que, às vezes, a pessoa está procurando um sócio justamente para sair dessa solidão, né? Para ter com alguém para dividir essa questão da dor do empreendedor. E numa conversa com conselhos e com advogados especializados, às vezes ele consegue entender que, na verdade, ele não quer um sócio para ser sócio, ele quer alguém que vá trabalhar por ele. Então, às vezes, ele contratar um gerente, ou trazer e constituir uma sociedade específica para tratar com aquele cara naquela atividade específica, fazer com que ele participe dos lucros que ele for gerar. Enfim, existem inúmeras estruturas societárias que a gente oferece dentro da estruturação do negócio que faz com que a gente consiga identificar a real dor. Porque senão o empresário fica, ele vai, tá cansado, vou trazer um sócio porque eu não aguento mais trabalhar. É o que você falou, ele quer um sócio para trabalhar, para dividir o trabalho com ele. E às vezes não é para isso que a sociedade existe, né? Exato. A sociedade às vezes é uma união de esforços, valores e propósitos E sejam complementares. complementares, exatamente. Então, acho que isso é um conselho que normalmente eu dou muito nos conselhos administrativos que a gente participa, né? Que é entender exatamente se você realmente quer um sócio. E tem gente que realmente precisa de um sócio e não quer. A gente fala assim, ó, você precisa achar um sócio que às vezes entenda da operação, ou um sócio que entenda mais da gestão, ou um sócio que aporte dinheiro, exatamente. Então é muito importante ter essa reflexão, já que a gente está aqui falando sobre empresa, empresários e sócios, que a gente, que vocês, empresários que estão ouvindo, possam refletir em qual ponto exatamente é a tua dor e qual que é a estrutura que realmente não vai botar um band-aid nessa dor, que realmente vai resolver essa dor, Uhum. né, para que você possa ter sucesso e prolongar aí a sua empresa. Não, e isso é importante pra caramba, né, cara? Porque é isso, foi o que você falou. Tem muita gente que tá procurando um sócio e, na realidade, ele precisa de um gerente. E o contrário também acontece. Gente muito centralizadora que acha que consegue resolver tudo sozinho, que entende de tudo. Conheço alguns tudólogos por aí. Mas nem sempre é assim, né? É legal a gente se associar com uma pessoa que tem uma expertise diferente da nossa. Mas uma coisa que eu, particularmente, eu tenho algumas sociedades também, o que eu acho que é fundamental é essa lógica de sermos complementares nas nossas ações ali no dia a dia, mas os princípios e valores eles precisam ser muito semelhantes, né? Não adianta a gente querer se associar com uma pessoa que tem princípios e valores completamente diferentes do nosso, que a gente é uma sociedade que já está fadada ao fracasso, né? E uma coisa que eu já ouvi muito por aí, a sociedade é como um casamento, né? Então, quanto melhor você preparar as coisas, né? Preparar o terreno, conhecer a pessoa que você está se envolvendo ali, mais chance disso dar certo, né? E também a gente precisa ter muita resiliência e os acordos ajudam muito nesse processo, né? Toda a lógica que a gente conversou aqui agora, de governança, de processo de acordo de sócio, enfim. Sendo, no mínimo, quando você senta para escrever um acordo de sócio, por exemplo, numa reunião entre sócios, no mínimo você está destacando um tempo específico para fazer só aquilo. E só isso já vai levar a um momento de reflexão, de conversa, né? Que às vezes no dia a dia, na correria de tocar a empresa, a gente não tem esse tempo. Então, quando você senta e fala, vamos redigir um acordo de sócio, no mínimo, assim, na pior das hipóteses, você teve ali um momento com o teu sócio para discutir de fato o que vocês esperam na empresa, quais expectativas um com o outro e etc. Não tem certo e errado nesse tema, né, assim. Exato. Quanto é que vale a empresa? Cara, é isso, são tantas formas diferentes, de repente a minha justiça é muito diferente do que você enxerga como justo. Então vamos alinhar essas expectativas enquanto a gente está num momento bom de relação, enquanto os dois estão vivos, então é muito saudável ter essa conversa e levando para a metáfora do casamento, que seja antes de começar a se falar em divórcio, né. Exatamente, é isso.
E aí, Débora, vamos então para o nosso bloco final aqui? Com certeza, kit de ferramentas. Você explica para eles, por favor? Explico. O nosso kit de ferramentas é o momento em que a gente faz algumas perguntas para vocês rápidas, com respostas mais rápidas, e que a gente quer, na verdade, saber o que vocês usam, assim, aquelas dicas finais, sabe? Aquela dica acionável, sabe? A pessoa já escutou aqui e falou, opa, já vou fazer isso agora. É isso. E eu queria começar, então vamos começar com você, Eduardo, e depois você, Pedro. São 3 perguntinhas só. A primeira é: o que um empresário pode fazer ainda hoje para começar a estruturar melhor o jurídico da empresa? Tirando buscar vocês, que isso aí já é óbvio. Ah, obrigado. Eu acho que começar a ler o próprio contrato social é, assim, devia ser dever de casa básico, são 2 páginas em geral e as pessoas não sabem o que eles combinaram ali. Depois pesquisar minimamente sobre acordo de sócios. Pedro. Acho que um acordo de sócio para mim é unânime, né? Um acordo de sócio ele realmente é uma figura muito importante para essa questão. Eu ficaria com um acordo de sócio. Boa. E uma habilidade subestimada. Qual que é a habilidade essencial para empresários que a maioria ignora ou subestima? Vocês como empresários e advisors até, né? Desses empresários. Eu acho que gestão de pessoas é muito subestimada. As relações interpessoais, as pessoas não notam a importância. Boa. Eu sou suspeito, não é? Mas eu acho que é isso. As pessoas ainda não dão a importância para os processos. Ainda acham que dá para fazer com jeitinho. Acho que processos bem definidos e respeitados, com uma pitadinha de cultura. Boa. Por isso que ele cuida dos processos lá do escritório. E eu não dou o CEO da empresa. E o último, para encerrar, tem algum livro, filme, série ou recurso que vocês recomendam sobre negócios ou direito empresarial? Puxa, para direito empresarial para leigos, eu acho que está faltando um ainda que materialize tanto para o empresário. Mas voltando ao passo anterior, eu acho que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que empresário tem que ler. Legal. Eu gosto muito, e existem diversas referências aí que eu não vou nomear uma, mas eu gosto muito da questão da negociação. Eu acho que qualquer livro que te dê um tutorial sobre negociação como um todo, ele te traz ali um panorama que você consegue aplicar nas suas próprias relações, né? Porque a negociação ela envolve tanto a parte da resiliência como a parte da sabedoria para escutar, a escutativa e tal. Então eu acho que dentro das relações humanas, a parte de negociação para mim é fundamental para o empresário. Ele tem que saber negociar tempo, dinheiro, pessoas, tudo. Então, E o livro que você indicou é bem nessa linha também, né? É. Ensina a isso. sem dúvida. Não é exatamente a coisa como fazer amigos, né? Mas é como direcionar um pouco as coisas do jeito que você quer que elas aconteçam, né? Um excelente E livro. confortável para todo mundo. Exatamente, um excelente livro. Pessoal, antes da gente fechar, eu queria pedir para vocês aqui também que falassem um pouco de fazer aquela propagandinha de vocês aqui, né? Onde que a gente te acha o Pedro, acha o Eduardo, a própria Vieira e Serra, né? Falar um pouquinho da mensagem de vocês aqui. Passam aí, agora é o momento do jabá de vocês. Para a gente é um prazer bater papo sobre isso. A gente gosta de falar de negócios, de direito para negócios, é o que a gente quer fazer. Para me encontrar, @DuduSRV, e no LinkedIn é o meu nome completo, Eduardo Serra Rossinier Vieira. E a gente vai colocar aqui na tela também Obrigado. para ficar mais fácil. E o escritório é o @Vieira e Serra. Boa. E o seu, Pedro? É isso. O Instagram é o Pedro Magalhães ADV. E dentro lá se você acessar a página do Vieira e Serra no LinkedIn, você vai ver lá que tem todo mundo lá bem ativo. A gente também tenta fazer essa união de esforços aí para fazer nosso posicionamento nas redes sociais, já que a gente é muito da advocacia do boca a boca, né? O nosso cliente acaba conversando um com o outro e a nossa fama foi se espalhando assim, da nossa atuação, que é uma atuação próxima, né? Atuação lado a lado com o cliente. A gente realmente sente a dor e vai lado a lado com o cliente resolver, e isso talvez seja nosso maior jabá, né? Nossa maior propaganda, que a gente quer que continue sendo assim, que a gente consiga estar sempre do lado dos empresários para superar essas dores E aí. eu sou prova viva disso, assim, né? Como eu falei, Obrigado demais. participei de um processo de M&A com vocês. A gente fica muito seguro, né? Vocês estão toda essa assessoria e sem o juridiquês, sem aquela coisa chata, né? Explicando o que de fato a gente precisa entender.
E para empresários que estejam aqui em Brasília ou na região também, quiser conversar com eles, eu indico, dá um pulo lá no escritório, que é o escritório mais bonito que eu já fui na minha vida. Obrigado. É muito legal, de verdade. Débora, você tem que conhecer lá também um dia. Já está convidado, já está convidado. É isso. Mas, pessoal, Contar com a confiança de um empresário como você. E depois de ouvir isso daqui, a gente fica nesse sentido faço o que vai descido. faço questão. Pessoal, queria agradecer muito aqui pela presença de vocês. Assim, deu pra gente aprender muita coisa, né, Débora? Desmistificar muita coisa aqui, conteúdos que a gente ainda não sabia. É uma pena porque o nosso tempo é limitado. Eu acho que ainda precisa de uma segunda edição aqui pra gente poder continuar esse papo. Tem muita coisa pra poder falar ainda Vai ser um sobre prazer. ESG, tem uma série de assuntos, mas assim, eu acho que o principal a gente conseguiu falar hoje aqui, né, Débora? Sim, facilitou também o acesso, o entendimento, inclusive para o pessoal que está assistindo a gente. Se vocês quiserem parte 2, né, dessa conversa, comenta, porque a gente traz ali de novo, se eles tiverem tempo na agenda deles. Segunda temporada, estão aqui com a gente, né? Exato. Mas muito obrigada pela participação, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado demais. Acho que agradece. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu demais, pessoal. É isso, e a gente encerra agora aqui mais um episódio do Invox, né? Você lembra, toda quarta-feira a gente está aqui com novos conteúdos, trazendo grandes empreendedores, grandes executivos. Se você ainda não assistiu todos os outros episódios, a gente já tem aí uma sequência boa, né, Débora? Já tem bastante episódio no ar, com muito tema diferente, e que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. E, de novo, não esqueça de compartilhar, de curtir, deixa o like aqui nesse episódio, é muito importante pra gente, porque espalha a nossa mensagem, o YouTube começa a indicar mais e ajuda bastante, né, Débora? Segue a gente também no Spotify e no YouTube, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso, Débora, muito obrigado por Obrigada. mais um episódio. Pessoal, é isso, até quarta-feira que vem. Obrigado.